Não é ele que pediu para dar um testemunho? Pode vir, querido. Ele vai dar um testemunho antes de nós dedicarmos a palavra. Pai Senhor, amada igreja. Amém. Então, alguns dos irmãos aqui, os adolescentes, os jovens, sabem do ocorrido. Semana passada, né, Deus me deu um livramento. Uns dias antes, eu estava comentando com as amigas, eu falei assim, né? Falei, tenho medo de ser assaltado sozinho, porque eu tenho medo da minha reação. Né? Não sei como vou reagir. Né? Aí eu falei algumas besteiras, né? Mas a gente é provado no que a gente fala. Né? Não passou muito tempo, né? Estava saindo da casa da minha namorada, peguei ali a peça velha e à noite a peça velha meio que sombrio, né? Aí eu estava pegando a peça velha, um rapaz que parou, levou meu celular e arrancou minha corrente. Né? Aí eu falei, meu Deus, acaba minha boca, né? Mas graças a Deus não fez nenhum mal a mim, né? O ruim é que ele era São Paulino, mas amém. Bom, no dia, acho que 2 dias seguintes, o meu irmão Fabrício, né, meu amigo, passou na minha casa, perguntou como que eu estava, o que tinha acontecido, né? E me deu um celular novo, gerado, na caixa. Né? Então a gente vê assim, né? Deus faz as coisas para você pagar com a língua, mas Ele mesmo te abençoa. É um momento só para você entender, né? Meio termo, no meio termo acontece, no final Deus abençoa. Né? E outra coisa que eu queria falar é referente ao Vinícius. Né? Todo mundo sabe, né? Um cara usado por Deus, abençoado. E eu lembro quando eu trabalhava com ele, né? Esse testemunho eu demorei para dar, mas vamos lá. E um belo dia a gente estava conversando, né? E eu falei sobre novos ministérios aqui na igreja. Né? Aí eu falei para ele, Vinícius, você não tem coragem de tomar liderança de algum grupo do ministério da igreja? Ele, só se Deus conhecer purinho na minha frente. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí eu comecei a olhar assim e falei, eu olhei com meus olhos, né? Creio que foi Deus que me revelou e falou, vai vir vários ministérios na igreja, vários. E não demorou muito tempo, ele veio conversar comigo e disse que estava querendo tomar frente de um grupo de coral, né? Coral Moriá. Né? Hoje começou com 4 ou 5, hoje eu estava contando, acho que eu contei 12 pessoas. Né? E a tendência é aumentar. Né? Se os jovens estão começando a vir, estão começando a se identificar com os ministérios aqui na igreja, só que como a gente estava conversando hoje de manhã na escola dominical, né? A igreja não é só louvor. Né? Tem vários departamentos que o pastor precisa que a gente venha, né, admitir. Né? Ministério de pregação, bateria, né, arrumar a igreja, decoração, etc, etc. Né? E assim, surgiu um grupo aí, né? E para glória do Senhor também, eu estava conversando com a irmã Lisiane, né? Um propósito que a gente está orando ainda. Eu não ia falar, mas vou resolver falar. Os irmãos também já começaram a orar e interceder. Né? Um grupo teatral, né? Evangelístico, né? Gospel. Né? Mas assim, no dia que a gente estava decidindo, um grupo de dança também, né? Aí comentaram, falaram que não havia muito tempo. Né? Vai ter muito tempo, porque vai vir escola dominical, vai vir grupo de dança, né? Então vai ficar meio que atribulado, né? Vamos começar um passo de cada vez. A olhei assim e falei, mas Deus, o Senhor colocou tanto no meu coração que havia um grupo, tanto que quando eu comecei a frequentar a igreja, já havia um grupo teatral. Alguns irmãos sabem que a gente foi apresentar o pastor Paiva e depois apresentou aqui, né? E Deus veio confirmando, né? Mas não demorou muito tempo, né? Vinícius veio, me procurou e falou que ia montar um grupo, né? Um projeto que estava vindo aí, né? E os irmãos também já oram e desceram. Então assim, Deus responde, né? Deus responde. Tipo, eu achei que não ia aparecer, eu achei que não ia dar certo, mas eu vejo que quando a gente cala e deixa na mão de Deus, Deus trabalha a nosso favor, né? Quando a gente sabe esperar e falar, Deus, está nas tuas mãos, Deus vai fazer. E eu costumo falar para alguns dos meus alunos, eu falo, nem sempre vai ser o que a gente quer, né? Mas vai ser aquilo que a gente precisa, né? Deus sonda o coração e sabe nos nossos corações o que a gente necessita, o que a gente precisa. Aí você vai falar, eu quero assim, assim, assado, mas eu vou falar, vou te dar assim, porque eu sei que lá na frente você vai entender, porque você precisava, né? Então, assim, os irmãos de oração pelo grupo de adolescentes, pelo grupo de jovens e pelos ministérios, que eu, como o pastor já teve várias revelações aqui de vários vasos aqui de Deus falando, que a igreja não vai se consistir só nisso aqui, ela vai aumentar, né? E com isso aumentar os ministérios, vai aumentar o departamento e etc. Então, que esse irmão esteja orando, né, pelo nosso ministério e intercedendo, que venham e venham mais para a glória de Deus e a honra, mais ministérios, mais jovens, os jovens que estão começando a visitar a igreja aqui, se identifiquem e procurem, né, um pastor ou a liderança dos jovens para entrar nos grupos, né, e começar a colocar as ideias em prática, né? Por mais que você fale, não sou batizado, mas eu tenho vergonha, é para Deus.
faz para Deus que Deus vai te honrar. Não precisa fazer para o Vinícius, para mim ou para o pastor. É para Deus. Entendeu? Quando a gente faz as coisas para Deus, pode olhar um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, mas Deus honra, né? Hoje o Vinícius estava falando de manhã, até o pastor da louvor aqui, ele falou, né? Que às vezes a gente vem para a casa de Deus e fala, eu não vou ir porque eu estou pecado, eu não vou ir porque eu estou errado. Deus sabe do teu coração que você está em pecado, errando, etc. Mas Ele vê no teu coração o desejo de transformar, o desejo de mudar, né? A gente falou de manhã, não sei se ele sabia que a pastora ia louvar esse louvor, né? E ela veio e cantou, né? Ela não, pela glória de Deus. Então assim, para confirmar mais ainda, né? Que indiferente se você está pecando ou não, Deus não olha o pecado, mas sim o pecador, né? Ele ama o pecador, tanto que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Então assim, que os irmãos venham participar, indiferentemente da maneira que estejam, ou das circunstâncias que estejam passando, né? Enquanto a gente louva, enquanto a gente adora, se doa para Deus, Deus trabalha a nosso favor. Amém? Obrigado, pastor. Amém.